Com vocês, eu sou o professor Celso, de História. Eu e o meu ajudante aqui, o @HG, vocês não estão vendo o @HG, né? É porque ele é uma memória que está ali naquele computador, sabe? Nós pensamos aqui, conversando com os professores de História, em fazer essa aula para falar um pouco sobre a atitude historiadora, que é uma coisa que você pode estar desenvolvendo aí ao longo do seu trabalho. Vocês sabem que nós, os historiadores, trabalhamos muito com a memória. A memória é fundamental. O HG até achou para mim outro dia um texto que dizia que a memória é para uma pessoa aquilo que a história é para uma nação, para um povo. Você já pensou assim, você desmemoriado, o que seria da sua vida? Você não ia saber nem de onde veio, nem para onde vai. O povo também é assim, ele precisa de ter memória, e essa memória ela tem que ser cultivada. O trabalho do historiador é justamente esse. E foi justamente para falar desse trabalho do historiador que eu trouxe para vocês verem a história de um menino de 8 anos que fica amigo da dona Cristina de 80 anos. Olha só que legal. Agora vamos ver um pouquinho desse filme. Dona Cristina perdeu a memória. Esse filme aí, ele conta a história do Antônio. O Antônio é esse menininho aí. E essa ali é a dona Cristina. Ela tem 80 anos e o Antônio só tem 8 aninhos. Todas as manhãs, a dona Cristina vai ali na cerquinha do asilo e conversa com o Antônio. E assim eles vão se tornando amigos. Eles vão se conhecendo. E nessa amizade, o Antônio vai aprendendo um pouco da história da dona Cristina. Ele vai conhecer com a dona Cristina alguns objetos que a dona Cristina chama de relíquias. Essas relíquias que a dona Cristina tem vão sendo mostradas para ele. E ele é muito curioso e ele vai perguntando. Ele é que nem você quando está na sala de aula. Ele vai perguntando e pergunta aqui, pergunta ali. Ele vai aprendendo que cada um daqueles objetos tem uma memória, tem uma história por trás deles. E assim ele vai descobrindo e vai percebendo que existe um mundo ao seu redor. Como naquela imagem que você viu agora há pouco, que tinha uma índia que tinha uma folha na boca. Essa imagem que você vê, por exemplo, é uma foto de uma índia guajajara. Ela mora lá na tribo do Pindaré, na região do Maranhão. E o fotógrafo que fez essa foto, ele teve uma ideia muito legal. Ele pôs essa folha para lembrar as máscaras que você está usando quando sai de casa. Porque também o coronavírus está chegando na aldeia, estão vendo? Que interessante. E é justamente isso que a gente vai percebendo, que a fonte visual, na medida em que o historiador vai explicando e vai tentando entender o que ela significa, ela começa a significar algo além daquele tempo. Por exemplo, você vive numa época em que você vê essa foto e imediatamente você sabe o que está acontecendo. Mas já pensou daqui 10 anos, quando já tiver passado isso? Você vai ter que contar para os seus filhos e os seus netos que teve uma época em que todo mundo precisou usar máscara para sair na rua. E que até as tribos indígenas também precisavam usar máscara. Isso significa que você vai precisar de explicar o que é essa fonte visual. Mas você deve estar se perguntando assim, mas o que essa história da dona Cristina tem a ver com aquela história que a gente estuda lá na escola? Então, essa é uma questão. Para explicar isso para você, eu vou ter que me paramentar como um bom historiador. Não sei se vocês sabem, mas os historiadores, eles são como os bons detetives. Eles precisam de se comportar como tal. Eu estou aqui pondo a minha roupa, estou aqui me tornando um historiador, como um detetive. Como é que é? Arroba, que história é essa que não vai servir? Sem graça. Bom, então, gente, os historiadores, eles fazem assim. Eles vão olhando para aquelas fontes que são o ponto de partida do seu trabalho e vão perguntando aqui, perguntando ali. E com essas perguntas, eles vão descobrindo que cada objeto contém uma memória.
Isso também a gente vai poder observar no filme da Dona Cristina, porque o Antônio, ele tem uma atitude historiadora. Nós vamos agora ver um trechinho do filme que mostra a história contada pela Dona Cristina dos seus objetos, das suas relíquias. Sabe, essa gente ali, onde eu moro, estão dizendo que eu perdi a memória, mas não é verdade. Eu tenho tudo bem guardadinho. Tá vendo essa conchinha aqui? Eu guardei quando eu tinha 2 aninhos, nós fomos pra praia. Levávamos 2 dias de carroça para chegar na praia. Isso aqui eu ganhei quando tinha 15 anos. Foi o meu primeiro batom. Guarda pra mim. Esse aqui é o aviãozinho que eu dei pro Francisco quando ele tinha 5 aninhos. Eu acho que por isso que ele gostava tanto de voar. Esse pregador aqui, eu ganhei do meu marido quando era meu namorado. Ele botou dentro de um ovo de chocolate. Ele sabia que eu não gostava de chocolate, mas eu fui bater assim o ovo, vi um barulhinho lá dentro, abri, tinha esse pregador dentro. Ó, esse aqui é o Francisco. Eu quero que tu guardes tudo isso direitinho pra mim. Porque sabe, se alguém vier dizer que eu perdi a memória, eu vou dizer que não. Pode deixar. Eu vou colocar num lugar bem guardadinho. Olha o Santo Antônio casamenteiro. Se tu quiser se lembrar de alguma coisa, é só me pedir. Guarda bem, tá? Vocês viram como que o Francisco tem uma atitude historiadora? Pois é, essa atitude historiadora, no livro de história de vocês, a gente encontra lá na página 13. Olha, lá diz que são 3 as atitudes historiadoras que a gente deve cultivar: preservar as memórias, interpretar as culturas e promover a cidadania. Você observou que essas 3 coisas o Antônio fez? Ele preservou as memórias de Dona Cristina, porque ele prometeu que ele ia guardar direitinho as coisas que ela tinha. Ele interpretou aquelas fontes, por quê? Porque ele foi perguntando para Dona Cristina e ele foi aprendendo o que cada um daqueles objetos, aquelas relíquias, aquelas fontes históricas explicavam e diziam a respeito da história da Dona Cristina. E ele também foi se tornando cidadão, ele também foi se tornando amigo e foi se tornando solidário à Dona Cristina. Promoveu a cidadania da Dona Cristina e a dele também. Assim como a gente quer que você faça. E agora é com você. Eu gostaria que você fizesse a sua parte. Pense bem, qual outra atitude historiadora poderíamos tirar dessa lição que nós vimos hoje? Além de preservar as memórias, de interpretar as fontes e de tornar-nos cidadãos, o que nós poderíamos aprender além disso? Pense na sua vida. Como você está convivendo com um idoso que mora na sua casa? Como você está se comportando junto aos seus familiares? Como você pensa que pode promover uma atitude historiadora para esse momento de isolamento social? Qual seria a atitude historiadora que você acrescentaria a essa história? Pense nisso, converse com seus pais, olhe o material que a secretaria mandou e depois escreva no seu caderno. Qual é a atitude historiadora que eu, o novo historiador e a nova historiadora da rede de ensino, queremos desenvolver? Ok? Beijão. A história é feita de transformações e permanências. A gente percebe isso, por exemplo, quando a gente percebe e pensa no nosso povo. O nosso povo é um povo que caminha. E na medida em que o tempo vai passando e vai se caminhando, a gente vai começando a compreender, por exemplo, que acontecem transformações e acontecem permanências ao longo da história. Então, por exemplo, vocês devem conhecer, e vocês sabem, por exemplo, que na nossa escola a gente tem muita gente que veio do Haiti, tem gente que veio da Venezuela, tem gente que vem da Bolívia.
Ou seja, nós somos um povo de imigrantes. Se a gente olhar um pouco para a história de quem estava aqui antes, nós também vamos saber que tem gente que veio lá do Nordeste, teve gente que veio de outros estados do Brasil. E se a gente olhar um pouco mais para trás ainda, nós vamos ver que teve um tempo em que teve a chamada imigração de massa. E vieram os italianos, vieram os espanhóis, vieram os japoneses. Esse povo que, inclusive, é o povo que começou a colonizar essa região que hoje é São José do Rio Preto. Começou a chegar aqui e começou a desbravar essas terras e construir essa nação. Então, na medida que o tempo vai passando e o ser humano vai ocupando as terras e outros grupos vão chegando e outros grupos vão saindo, e assim como a gente vai vendo hoje as pessoas que estão chegando participarem da nossa vida, essa história também vai se transformando, tá? É uma história de transformações. E é justamente essas transformações que a gente observa, por exemplo, num filme que eu vou passar para vocês, que se chama Liberdade. Liberdade conta a história, né, da chegada de povos africanos que vão ocupar ali o bairro da Liberdade na capital paulista. Acontece que o bairro da Liberdade é um lugar que, antes dos africanos, teve povos que vieram, né, no início da imigração de massa, principalmente japoneses moraram naquela região. Mas ainda antes dos japoneses, teve outros negros que vieram na época da escravidão. Então, a gente vai vendo que essa região vai sendo construída, vai sendo modificada pelas culturas que vão chegando e que vão se relacionando e vão se encontrando com outras, como a gente vai observar aqui. Eu vou passar para vocês agora, vou ver se eu consigo aqui, esse filme, então, que conta a história, essa história da liberdade. Olha que vocês viram, conseguiram entender o filme? Então, ele vai falando que a história da gente é feita de transformações e permanências, assim como acontece em todo lugar. Quando a gente olha para a vida por onde a gente passa, a gente tem um bocado de transformações que tem e tem permanências. Por exemplo, quem já não viu ali no centro da cidade o prédio do Mercadão, eles chamam de Mercadão. É um prédio antigo, dos anos 30. Se a gente for ali na região onde tem a Swift, e acho que alguns de vocês já tiveram a oportunidade de ir lá, onde tem aquela antiga chaminé que fica na represa, a gente tem um período ainda anterior àquele. O que a gente está mostrando? Que a história é feita dessas transformações e permanências. E ela é feita também dessas relações entre as diferentes pessoas que vão convivendo ao longo do tempo. Tá? Então, essas transformações acontecem. Como, por exemplo, naquela história do bairro da Liberdade. Vejam, por volta do século XIX, a Liberdade era o Largo dos Enforcados. Tinha uma forca ali. As pessoas eram enforcadas ali. Muitos anos depois, vieram os imigrantes japoneses. Mas ninguém ia querer morar no Largo dos Enforcados, né? Então, o que acontece? Eles mudaram o nome para Liberdade. Passou a ser o bairro da Liberdade. Era um lugar para onde muitos dos imigrantes iam. Por quê? Porque era mais barato, porque tinha cortiços, porque tinha casebres, muito simples. Passou muitos anos e depois o que vai acontecer? A Liberdade se tornou um dos bairros mais importantes do centro da cidade. Se tornou um bairro meio que chique. Então, a Praça da Liberdade, ela é chique, ela é bonita, né? Tem aquela estrutura que lembra muito a cultura japonesa por conta dos japoneses que vieram no passado. Tá? Mas ainda é um lugar onde, em algumas regiões, muitos continuam mudando para lá. Aí mostra que o povo da costa da Guiné, na África, também mudou para lá, né? Nos dias mais recentes. Esses vieram de avião, já não mais de navio. Né? E esses que vieram para trabalhar e começaram a ter que conviver com os que estavam lá. A mesma coisa acontece aqui em Rio Preto.
Rio Preto, ele foi colonizado no período da imigração de massa por vários dos povos que vieram de várias regiões. Imigrantes italianos, alemães, imigrantes libaneses, imigrantes espanhóis e portugueses, que vieram e se instalaram na região. Lá pelos anos 60, vieram também os que estavam vindo lá da região do Nordeste, muitos que vieram da Bahia, muitas vezes que vinham para São Paulo para buscar outra possibilidade de emprego, que nem aqueles guineenses que apareceu lá, que também estão procurando emprego, estão fugindo dos conflitos, estão fugindo dos problemas da sua terra. Então, isso vai tecendo a história com várias transformações e permanências. E isso acontece até os dias de hoje. Né? Então, tem os haitianos, tem os venezuelanos, tem os bolivianos. E a história, a nossa história é feita dessas mudanças, dessas transformações que vão mudando o jeito da gente viver, que vão estabelecendo relações entre os diversos grupos. Mas não só mudanças, há também algumas permanências. Essas permanências vão se relacionando com essas mudanças. Bom, eu vou tentar compartilhar, só para terminar aqui, mostrar para vocês. Vamos lá. Vamos ver se eu consigo dessa vez. Ao dividir 154... E passar para diante. Não consigo. Ele fica travado ali. Professor. Pois não. 4x4? Eu tenho uma pergunta. Pode fazer sua pergunta, querido. Lá no filme estava falando seja bem-vindo, mas não é bem-vindo. O que significa? Então, por quê? Porque quando você chega no aeroporto, quando você chega numa cidade, você não vê aquela placa, seja bem-vindo? Não é verdade? Né? Quando você chega numa cidade nova, você pode ver toda a entrada de cidade, tá lá, seja bem-vindo. Né? E quando se chega no aeroporto lá em São Paulo, também tem uma bonita seja bem-vindo. Mas será que as pessoas estão sendo bem-vindas mesmo? Né? Vivendo nessa situação, olha, aqui é o bairro da Liberdade, por exemplo. Estão vendo? Esses aqui são os cortiços, esses casebres pobres que muitas vezes são utilizados para o pessoal ir morando e se virando. Né? No meio daquela coisa bonita da região, você tem esses casebres. Aqui tem aquela igreja que aparece lá no bairro da Liberdade, inclusive tem uma estação do metrô bem em frente. Tá vendo? O que a gente precisa de perceber é isso. Bom, eu vou interromper o compartilhamento. Então, é por isso que ele fala dessa contradição. Porque é bem-vindo, porque essas mudanças fazem parte da vida, mas ao mesmo tempo não é bem-vindo, porque muitas das mudanças não são aceitas por quem aqui está. Né? E nem sempre essa situação é tão tranquila assim. É por isso que tem essa contradição. Por isso que ele fala. E é exatamente isso que é a vida, né? São essas contradições que estão colocadas. Há preconceitos que são colocados. Então, por exemplo, os que vieram para São Paulo eram chamados de baianos. Ele podia vir do Ceará, baiano. Ele vinha lá da região de Alagoas, baiano também. Mas a palavra baiano, naquele contexto, era apenas uma forma preconceituosa de trabalhar. Não era para valorizar o fato dele ser baiano. Quando chegava no Rio de Janeiro, era tudo Paraíba. Né? Então, o Rio de Janeiro falava Paraíba, mas também uma forma de preconceito. Então, é bem-vindo, mas ao mesmo tempo não é bem-vindo. É bem-vindo porque traz trabalho, porque vem para trazer sua cultura, porque vem para se relacionar. Mas, ao mesmo tempo, não é tão bem-vindo assim, porque na prática, né, é com muita dor, é com muito sofrimento também, tem que mudar do lugar de onde veio, tem que se estabelecer numa nova terra, tem que se encontrar com outras pessoas, tem que aprender uma outra cultura. É tudo muito difícil. Tá? E a história é feita disso, desse sofrimento, mas ao mesmo tempo dessa reconstrução do cotidiano no dia a dia, né? E que vai fazendo a gente encontrar sentido para isso. Então a história é feita de transformações e de permanências, né? Não só transformações, algumas coisas que permanecem, assim como a gente, assim como a história da borboleta, que permanece, né, a lagarta dentro da borboleta, mas ela não é mais lagarta, agora ela virou uma outra coisa. Né? Assim também é com a história.
né? Tem muita coisa que permanece, mas dentro daquilo que permanece tem muita coisa que muda. Assim como a gente, assim como cada um de vocês, que permanecem os mesmos desde que nasceram e, no entanto, são tão diferentes daqueles que nasceu, né? Porque vocês cresceram, vocês mudaram as características, vocês mudaram o jeito de ser, vocês mudaram os hábitos, vocês mudaram o próprio corpo. Então, vocês carregam uma permanência, vocês são aquele mesmo que um dia nasceu, que estava lá, que faz parte da sua família. Mas, ao mesmo tempo, você não é o mesmo, você é transformação, você é mudança, porque uma série de dinâmicas foram acontecendo na sua vida e você faz parte disso. Então, a história é feita de transformações e permanências. Por isso que o trabalho do historiador é observar essas transformações, observar essas permanências e tentar entender como isso vai construindo aquilo que nós somos, a história em que nós vivemos. Ok?